muitas vezes a gente acha que era bonzinho, que era certinho, mas diante de Deus, não, queridos. E um dia vai fazer 23 anos que eu tive esse encontro com o Senhor e Ele mudou a minha vida. E eu posso dizer que eu bebi dessa água. Essa água que Jesus me deu. E são 23 anos, querido, que eu não sinto mais falta daquela água que não sacia a sede. E assim o Senhor faz com cada um que se entrega a Ele, que quer se encontrar com Ele, como aquela mulher ali. Aquela mulher jamais imaginaria que Jesus poderia conversar com ela, como sendo um judeu. Vem conversar com uma mulher samaritana, vem pedir água a uma samaritana. Mas, querido, Jesus, Ele não vê rótulo, diga glória a Deus. Aleluia! Jesus não vê o seu passado, queridos. Jesus, Ele quer apagar o seu passado. Jesus, Ele é especialista em apagar. A palavra de Deus diz que Ele jogou no mar do esquecimento. E você sabia que tem muita gente aqui dentro que ainda, mesmo tomando dessa água, ainda carrega marcas do passado. Mas eu quero dizer a você nesta noite, querido, que o que o Senhor fez com aquela mulher, Ele quer fazer com cada um de nós. Se você tem um passado marcado pela injustiça, pela humilhação, pela decepção, por um filho que não lhe obedece, por um filho que está nas drogas, pelo marido que vive bebendo, seja lá o que for, querido, Jesus quer apagar isso da sua vida. Ele quer transformar, Ele quer que você saia daqui transformado. Diga aleluia. Aleluia, querido. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Jesus quer nos encontrar e Jesus quer transformar a nossa vida. Então diga assim comigo. Diga, Jesus não desperdiça nada. Amém? Você crê? Se Jesus desperdiçasse, Jesus não teria restaurado a vida daquela mulher. Mas Jesus não desperdiça nada. Então, porque muitas vezes você não se valoriza como deve ser. Se Jesus é o mais interessado em você, então Ele não desperdiça nada. Nada Jesus desperdiça, querido. Então eu quero te dizer que nesta noite Jesus não vê rótulos, Ele vê corações. Diga glória a Deus. Jesus não viu o rótulo que você tinha, Jesus, Ele viu seu coração. Jesus, Ele sonda e conhece o nosso coração. E Jesus conhecia o coração daquela mulher. Aquela mulher não vivia daquele jeito porque era uma opção dela, não, querida. Eu creio. Ninguém quer ter uma vida dessa sendo rejeitada, humilhada. Ninguém. Então eu creio que aquela mulher também não queria ter uma vida daquela. Por isso que Jesus, Ele não vê rótulos. Muitas vezes as pessoas colocam rótulos em nós. E a gente aceita aquilo ali, e a gente gruda na nossa roupa, gruda na nossa testa, gruda no nosso coração e aceita. Mas eu quero dizer que Jesus, Ele não vê rótulos, Ele vê coração. Diga aleluia. Jesus, Ele vê corações, querido. Enquanto muitos impõem limitações, o Jesus dos improváveis se assenta ao lado dos rejeitados e oferece uma nova identidade. Glória a Deus. Aleluia, um futuro transformador, um propósito e um destino. É isso que Jesus faz com as nossas vidas, querida. É isso que Jesus fez com aquela mulher. Aquela mulher ali que não tinha valor para ninguém, mas para Jesus ela é preciosa. E a palavra vai dizer que ela conquistou quase uma cidade inteira, porque quando Jesus transformou a vida dela, ela abriu a boca e foi falar para uma cidade inteira do que Jesus tinha feito na vida dela. E muitas vezes Jesus faz tantas coisas nas nossas vidas, mas nós estamos de boca fechada. Você precisa abrir sua boca. As pessoas lá fora estão morrendo. As pessoas lá fora estão sedentas para ouvir que existe uma pessoa que transforma a vida. E essa pessoa é Jesus Cristo, amém? Então abra sua boca, querido. Você é um canal de bênção. Jesus nos chamou para a gente proclamar as boas novas de salvação. E há muita gente lá fora precisando disso. E quem é responsável? Eu e você. Porque Jesus, Ele habita dentro de mim, dentro de você. Então é para a gente continuar fazendo aquilo que Ele fazia.
É o ide de Jesus. E aquela mulher entendeu isso muito bem. E ela saiu gritando na cidade. Que ela havia encontrado uma pessoa que não a rejeitou, mas que amou do jeito que ela era, porque ele ia transformar. Ela não permaneceu. Querido, quando Jesus entra na nossa vida, nós não permanecemos mais o mesmo. Nós somos transformados. E aquela mulher, ela foi transformada e ela falou para uma cidade inteira do que Jesus tinha feito na vida dela. E ela disse, agora vejo que tu és o Messias. Aleluia. Então, se Jesus ele não desperdiçou nem a mim nem a você, então, querido, lá fora, quando você for falar para as pessoas de Jesus, lembre-se, mesmo que elas não dêem ouvido, mas elas precisam ouvir a palavra de Deus. E aquela sementinha que você lançar ali naquela pessoa, um dia ela vai frutificar. Então, por isso que nós não podemos ficar calados, não podemos desperdiçar aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas, nós precisamos fazer na vida das outras pessoas. Você acha que o encontro de Jesus com aquela samaritana foi por acaso? Corre atrás, matar sua sede, dessas coisas que eu disse aqui, pare um pouco. Jesus quer se encontrar com você, Jesus quer dizer, filho, pare, me escute, e eu vou saciar, eu vou preencher o vazio que ainda tem dentro de você. Aleluia! Se você ainda carrega marcas do passado, eu quero te dizer que Jesus deseja se aceitar. Avance. Se aquela mulher ficasse presa ao passado, ela não teria falado de Jesus. Ela ia dizer, eu vou falar não, que as pessoas não vão acreditar em mim. Quem sou eu para falar de Jesus? Com esse passado que eu tinha, quem sou eu? Mas não, mas ela foi, ela parou, e ela fez aquilo que o Senhor determinou para ela fazer. Então, nessa noite, o Senhor está te chamando coisas aqui nessa noite. O Senhor está matando a sede daquele que está preso ao passado. Deixe o passado lá atrás, querido, viva o hoje. Eu não sei se amanhã vocês estamos aqui. Eu não sei se Jesus volta hoje. Cadê o seu chamado? Cadê aquilo que o Senhor mandou você fazer? Então, queridos, levante-se e siga. Dentro de você, você tem um potencial. Jesus não criou robôs. Né? Nós vemos agora, é só aqueles robôs. Jesus não criou robôs, Jesus criou humanos, amém? Humanos que pensam, por mais que os robôs, querido, que são criados ali, ele só é feito porque o homem é quem faz. Você sabia que eles mesmos não se fazem? Tem que ser alguém acima deles. E esse alguém somos nós. Então não paralise, não deixe aquilo que o Senhor colocou dentro de você morrer. Não pare. Não deixe que a sede natural pare você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Se você ainda carrega, querido, marcas do passado, essa é a noite de você se libertar. Amém? Glória a Deus. Eu não conheço a história de vocês, mas o Senhor conhece. E o Senhor está dizendo nesta noite, é hora de você parar. De olhar para trás. E viver o que você tem para viver hoje. Não viva o do seu passado, mas viva do presente. Foi isso que o Senhor fez com aquela mulher. Glória a Deus. Aleluia. Então, ele vem até você para lhe transformar. Jesus, ele não precisa você ir até ele. Ele vem até você. Você sabia que a palavra de Deus diz que ele está à porta? Não é você, não, é ele. Foi ele que esteve ali esperando aquela mulher. Então, Jesus está à porta. Então, vá e abra e deixe ele entrar. Amém? Então, eu quero que você abra sua Bíblia lá em João 4. Glória a Deus. Aleluia. João 4, versículo 14, vai dizer assim: mas quem beber da água que eu lhe der,
nunca mais, diga nunca mais. Diga nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa é a água que Jesus quer que eu e você beba, amém? Aleluia, ele diz, a água que eu lhe der, nunca mais você terá sede, mas ela vai jorrar de dentro de você, querido. Então é essa água que aquela mulher tomou e foi transformada, e essa é a água que eu e você bebemos. Quantas vezes, querido, buscamos saciar nossa sede em coisas erradas? Quando Cristo nos oferece a única água que realmente mata a nossa sede. Diga glória a Deus. Então não busque água em lugares errados. Não vá buscar mais água naquele poço. Mas busque água na fonte da vida que é Jesus. Diga aleluia. Aleluia. Qual é o problema que você está passando? Vá buscar a solução na fonte, querido. Vá buscar a solução na fonte, não vá buscar se saciar em outras fontes. A única fonte que sacia a nossa sede é Jesus Cristo. Aleluia, não busque mais água em lugares errados para saciar a sua sede. Busque a água na fonte da vida. Então, o que é que Jesus faz, querido, por nós? Primeiro, Jesus quebra barreiras para nos encontrar. Diga aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele desafiou as tradições que separavam judeus e samaritanos, homens e mulheres, religiosos e pecadores. Para quê? Para ir buscar aquela mulher ali no poço. Jesus, ele rompeu com as tradições, querido. Porque jamais um homem ia estar ali com uma mulher daquela forma. Uma mulher pecadora, uma mulher adúltera. Mas Jesus rompeu todos os desafios e foi lá buscar aquela mulher. Foi lá transformar aquela mulher. Ele rompeu e as pessoas diziam, mas o senhor come com pecadores? Não, Jesus não tem problema com isso, querido. Jesus quer transformar. Jesus quer transformar assim como ele fez com aquela mulher. Então a graça de Deus não está restrita a um povo, uma classe social ou a um grupo específico. Jesus não se importa com o que a sociedade diz sobre você, querido. Então a graça de Deus é para mim, é para você. A graça de Deus, se tivesse preocupado, ele não tinha escolhido aquela mulher, a mais rejeitada, para falar do amor dele para uma cidade inteira. Então o que é que você está fazendo com a voz que o Senhor lhe deu? Será que Jesus não pode lhe transformar? Assim como ele me transformou e continua me transformando. De glória em glória a gente é transformado, queridos. Então eu sou improvável. O que é uma coisa improvável? Uma coisa impossível. Mas para Deus não é impossível. Diga aleluia. Aleluia, querido. Então levante dessa cadeira. Não seja crente ilustrador de banco, não. Levante-se. Não estou dizendo que todos têm um chamado para pregar, não, mas existem muitas coisas dentro da igreja que eu e você podemos fazer. Eu falei quinta-feira de Batista, foi o aniversário dele aqui. E Batista, ele não gosta, ele não sobe aqui no púlpito para pregar. Mas, querido, nos bastidores ele tem feito a diferença. Amém. Não só com ele, mas com qualquer um aqui. Eu estou dizendo porque eu citei ele. Então não se sinta diminuído. Valorize aquilo que Deus valoriza, que é a sua vida. Se a gente vê até os surdos, eles se comunicam. Se aqui tivesse alguém que traduzisse, estaria traduzindo aqui, mesmo sem voz, mas estaria falando. Então use a voz que o Senhor lhe deu para falar do amor dele, para que as outras pessoas sejam transformadas. Não se limite àquilo que você acha. Não, eu não sou isso, não sou aquilo. Não, querido. Você não é mais um vermezinho de Jacó, não, viu? Você é um filho de Deus. Aleluia. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Aquele que fez os céus e a terra. Será pequenininho, hein? Será que é filho de Lula? Será que é filho de
de outras celebridades aí. Não, eu sou filho do rei. Você é filho do rei, você é filha do rei. Então não tenha vergonha, você é embaixador de Cristo onde você chegar. Quando nós éramos de outra denominação, uma ministra, ela subiu lá no púlpito e disse que uma vez ela foi para pregar em outra cidade, aí chegou no aeroporto, as pessoas não deram importância para ela, e ela disse assim, olha, eu sou uma embaixadora. E as pessoas ficaram, aí no instante apareceu gente, ela disse, eu sou a embaixadora de Cristo, querida, e é isso que eu e você somos, precisamos nos valorizar, precisamos nos levantar. Então eu e você somos embaixadoras do rei. Amém? E é o que aquela mulher samaritana se tornou, uma embaixadora de Cristo. Ela representava Cristo aonde quer que ela chegasse. E eu e você estamos representando Cristo com as nossas vidas, com o nosso testemunho, com o nosso proceder, com o nosso falar, com o nosso andar, com o nosso deitar, com o nosso vestir. Ou estamos envergonhando o Senhor Jesus? Jesus quer transformar. Jesus quer nos transformar. Essa série aí não foi por acaso não, querido. Jesus quer nos transformar de glória em glória. Não é porque eu aceitei Jesus que eu vou estar aí sentadinha, não. Com as mazelas. Não, Jesus quer transformar, Jesus quer nos limpar. Jesus quer dar essa água da vida, essa água que é a própria vida, que é Jesus Cristo. Amém? Então o que ele faz, como eu disse, ele quebra todas as barreiras para nos encontrar. Outra coisa que Jesus faz, ele oferece uma água que sacia de verdade. Não é uma água mentirosa, é uma água que sacia de verdade. Aí no verso 4, no capítulo 4, no verso 13 e 14, veja o que diz aí. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Esta água terá sede outra vez. Mas a água que Jesus der, nunca mais você terá sede. É a água verdadeira. Diga glória a Deus. Então Jesus ele estava falando de algo muito além da necessidade física. Jesus nos oferece uma fonte inesgotável de vida e plenitude. Jesus quer que nós tenhamos uma vida plena. A palavra de Deus diz que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E muita gente confunde vida em abundância, não é só vida financeira não. É em todas as áreas das nossas vidas que Jesus quer nos preencher, Jesus quer nos dar essa vida, essa fonte inesgotável dentro de nós. Essa água não apenas sacia, mas se torna uma fonte a jorrar dentro de nós. Diga aleluia. A presença de Deus nos dá um sentido eterno, uma alegria que não evapora. Veja que coisa linda. Jesus quer nos dar um sentido eterno, uma alegria que não evapora com os desafios da vida. O que é evaporar? Sumir. Então Jesus quer dar uma água que ela não vai evaporar, queridos. Ela vai jorrar dentro de mim e de você. Aleluia. Essa água que Jesus der, que Jesus nos dá, ela jamais vai evaporar. Ela não vai sumir. Ela vai permanecer dentro de nós e dentro de nós vai começar a jorrar essa água. Aleluia. Os bens materiais não são, querido, mais importante do que a presença do Senhor. Irmão, os bens materiais, eles são como poços secos. Não pode saciar a sede nem preencher o vazio da alma. Nós cantamos aqui, nada melhor, querido, para preencher o nosso vazio do que a presença de Jesus. Aleluia. E eu te pergunto, querido, você tem buscado saciar sua sede em quê? Em que você tem buscado saciar a sede da sua alma? O que você tem buscado tem lhe satisfeito? Nós cantamos aqui que a gente só é satisfeito em Cristo. Então o que você tem, em qual fonte você tem buscado se alimentar? Ela tem lhe preenchido? Ela tem lhe satisfeito?
Fica para você meditar. E o que ele faz, né? Estou quase encerrando, querido. Veja, primeiro eu já falei um pouco, mas eu vou repetir. Jesus, ele conhece nosso passado, mas nos oferece um futuro. Veja aí o verso 17 e 18. Do 4 ainda. Não tenho marido, a mulher disse. Respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, querido. Então Jesus conhecia o passado daquela mulher. Aquela mulher já tinha 5 maridos que não era dela. Então Jesus, ele conhece o nosso passado. Mas ele oferece um futuro, assim como ele ofereceu àquela mulher. Diga glória a Deus. Esqueça o passado. Jesus conhece. As pessoas conhecem seu passado, conhecem. Mas quem vai te transformar é Jesus, não são as pessoas, querido. Esqueça o seu passado. Jesus, ele oferece um futuro para mim e para você. Então Jesus, ao revelar que conhecia a história daquela mulher, a sua situação atual, Jesus não a condena, mas a convida para uma transformação. Então Jesus não sentou naquele lugar ali para condenar aquela mulher, não. Ele poderia ter sentado e dizer, mulher, o que estão falando de você lá fora é horrível. Você tem 5 maridos e não é seu. Você não merece ter uma segunda chance. Mas não, Jesus não fez isso não, amados. Jesus não fez isso, Jesus não condenou, Jesus não passou na cara dela a vida dela não. Mas ele ofereceu um futuro para ela. Jesus ofereceu, eu creio que Jesus disse, como eu disse na palavra, vá e não peques mais. Não faça mais isso. Então Jesus, ele não nos condena, ele quer nos livrar do passado e das coisas erradas que nós vivíamos. Amém? Glória a Deus. Então, querido, isso é a essência da graça, um amor que nos conhece e mesmo assim nos chama para algo novo. Diga aleluia. Nessa noite o Senhor está te chamando para algo novo. Deixe o passado e vá viver algo novo, que o Senhor está te chamando para isso. Se desprenda do passado. Escuta isso aqui que eu anotei, achei interessante. O passado, veja, viu? Presta atenção. O passado pode nos definir diante dos homens. Diga assim comigo, o passado pode nos definir diante dos homens. É verdade ou não é? É verdade. Mas diante de Deus, somos definidos pelo seu amor e pelo seu propósito. Diga aleluia. Então, querido, não se defina por aquilo que as pessoas dizem, mas por aquilo que o Senhor tem ao seu respeito. Jesus tem um propósito para você, para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para o seu ministério. Aleluia. Não descarte o que Deus valoriza. Aleluia. O que é que Deus valoriza? Sua vida, seu futuro, sua família. Então não descarte o que Deus valoriza. E muitas vezes você está descartando, você está dando ouvido às coisas que as pessoas lhe definem. Mas dê ouvido ao Senhor. Aleluia. Então, querida, eu vou estar encerrando e vou só recapitular aqui. Então, Jesus quebra as barreiras para nos encontrar. Ele oferece uma água que sacia de verdade. Ele conhece nosso passado, mas oferece um futuro. E ele beba da água da fonte, não apenas sacia, mas se torna uma fonte a jorrar dentro de nós. Diga glória a Deus. Aleluia, o louvor pode vir, você pode se colocar de pé, querido. Então lembre-se que Jesus, ele sacia a sede da nossa alma, a sede que nós precisamos. Jesus, ele quer mudar a nossa história. Jesus, ele quer transformar tudo aquilo que as pessoas nos rotularam. Mas hoje é uma noite de transformação. Hoje é uma noite de libertação. Aleluia, se liberte. Seja transformado pelo poder de Deus. Amém.